Salve, salve galera do Foto Falada, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero estar convidando a todo mundo a acompanhar essa visita que a gente veio fazer no ateliê de impressão. Para quem não conhece e nem sabe o que é, o ateliê de impressão é o lugar onde a gente desenvolve toda a parte de impressão fine art das nossas fotografias. E hoje a gente veio num que é super tradicional e um dos primeiros do Norte e Nordeste aqui em Recife. Então quero convidar a todo mundo a fazer essa imersão e conhecer um pouquinho mais sobre o universo da fotografia fine art a partir do ateliê de impressão localizado aqui em Recife. Então convido a todos, logo após a vinheta, estarem vindo comigo nessa imersão no ateliê de impressão. Então galera, chegamos aqui num espaço que eu quero já apresentar a vocês, que é esse corredor super charmoso que existe aqui no ateliê de impressão, que eles transformaram, né, numa galeria. Eles têm aqui um café, um espaço de recepção, que vocês vão poder conferir um pouquinho nessa imagem que vai estar passando aí para vocês. Vocês vão entender, né, como esse lugar é totalmente dedicado à fotografia, como ele é pensado nesse atendimento. E tudo aqui, né, remete a esse universo da impressão fine art e da fotografia como obra de arte. Então convido a vocês a vir dar esse passeio junto comigo. Como na chamada do vídeo, galera, a gente está aqui de volta, né, com Bettine, que é uma das pessoas responsáveis aqui pelo ateliê. Primeiro agradecer aí por receber a gente. E a gente vai poder conversar um pouquinho sobre essa ideia de impressão fine art, sobre o ateliê, sobre essa construção toda, que é super importante hoje no universo da fotografia e das artes no geral. E aí eu vou conversar com o Bettine vai poder trazer muito mais informação, com mais precisão, do que qualquer outra pessoa, que é um cara que se especializou nessa área. Meu irmão, muito obrigado aí por receber. E aí, para a gente começar, eu queria que tu falasse um pouquinho de como se inicia a história do ateliê, quanto tempo e o porquê essa coisa de ter um ateliê fincado em Recife. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, estar participando aqui com o Elvio, que sempre, desde o comecinho ali, sempre apoiou, incentivou, trouxe os alunos. É muito importante para a gente trazer essa informação, as pessoas entenderem a importância, o que de fato acontece aqui. E agora mais uma plataforma, então maravilha. O ateliê nasceu em 2008, né? Na verdade, de uma necessidade de fotógrafos, né, terem um pouco mais de controle sobre o teu trabalho. A gente tinha um problema muito comum, que era a gente entregava um filme, entregava um material e depois recebia pronto. E a gente não tinha muito esse meio do caminho, o controle que a gente gostaria de ter, né? Às vezes a foto vinha um pouquinho mais clara, um pouquinho mais escura, um pouquinho mais amarela, um pouquinho mais azul, e a gente ficava sempre muito à mercê do laboratório, né? Era muito comum a gente ter um laboratorista mais íntimo, né, que aceitava os chatos, porque os fotógrafos eram chatos, né, que ficavam lá, né? O cara chegava com uma pilha um saco de filme de férias, era ótimo, né? A gente chegava com um filme e ficava mais claro, mais escuro. Então tinha alguns seres iluminados que nos recebiam, né, pra gente ter um mínimo de controle. Mas era difícil, mesmo assim era difícil ter um controle absoluto. Então o ateliê nasce um pouco para suprir isso. A gente, né, sempre trabalhou aqui com fotógrafos e a gente sabe, na verdade, essa preocupação que a gente tem de ter controle sobre o trabalho da gente mesmo, né? Então, agora a gente está completando 14 anos o ateliê. Já está aí na adolescência. Vai, né? Debutante quase, né? Debutando. E hoje a gente ouve muito, né, o termo fine art, que é um termo que todo mundo tem se apropriado disso, né, no seu dia a dia. E eu queria que você, que é um cara de dentro, a gente tem uma galeria aqui embaixo, você está com uma exposição fantástica, você é um cara que entende realmente do negócio, né, é um dos caras que eu mais falo para todo mundo, que mais entende disso. Como é que tu, traria uma explicação para quem está assistindo esse vídeo realmente do que é fotografia fine art e a impressão fine art? Bom, é exatamente assim, isso é importante separar, né? O ateliê nasce, na verdade, com esse conceito de atender e produzir, entregar impressões fine art, né? Mas vamos lá, vamos voltar. O que é fotografia fine art? O que é impressão fine art? O termo fine art hoje é usado em tudo, né? Quase banalizado, né? Vem das belas artes, né? O termo fine art vem de belas artes. Então a fotografia fine art ela era usada para separar da fotografia comercial. Então era uma fotografia que tinha
uma intenção artística, vamos dizer grosseiramente assim. Então era uma fotografia que intencionalmente ela era feita para uma galeria, para um museu, né? Eu não acho que isso seja a única maneira de limitar, até porque a gente estava falando agora há pouco do Evandro Teixeira. Exato. E as fotografias dele, apesar de nascerem dentro do fotojornalismo, não dá para dizer que não são fotografias fine art. Está aí no Moreira Salles, está aí no mundo inteiro, né, o trabalho dele. Mas nasceu o termo fotografia fine art, veio com esse propósito, de separar a fotografia comercial. Já a impressão fine art não é um produto, não é um material apenas, não é um processo. Então, quando a gente fala de impressão fine art, é uma série de etapas que obrigatoriamente têm que ser cumpridas para no final a gente resultar numa impressão que seguiu todos esses conceitos. E aí sim você vai ter uma impressão fine art. Então, não é só a impressora, não é só botar a luva, não é, enfim, ter a moldura, né? Tudo isso faz parte do processo e muitas outras coisas, né? Então, quando a gente segue todas as etapas, no final a gente entrega um material que é uma impressão fine art. E hoje existem empresas como a Canson que certificam estabelecimentos que sigam esse padrão. Então, eles só vão certificar se o estabelecimento seguir todos os padrões, porque eles sabem que fine art é um processo. E dentro desses padrões que tu fala, acho super importante a gente salientar aqui que não é só você ter a impressora. Isso vai desde a coisa mais básica que muita gente não pensa, que é a iluminação, Isso. que é as parede, cores. Né? E aí tu poderia também falar um pouquinho sobre isso, que é, né, todo esse processo de gerenciamento do fluxo, que isso é importante, claro. Porque todo mundo acha que é só colocar a imagem num pendrive que vai imprimir e vai sair maravilhosamente bem. Isso. Aí a gente sabe que tem um fluxo todo por trás disso que muita gente desconhece. Exato. Se pudesse falar um pouquinho disso, acho que é bem bacana. E é importante se falar isso porque é a parte que as pessoas não veem, né? Então, o que as pessoas acabam vendo é a parte física, né? Mas o trabalho que está por trás disso tudo é muito grande, né? Então, assim, vamos pensar sempre que Fine Art a gente tem dois pilares, né? Um pilar que é a qualidade, então a gente sempre está em busca da maior qualidade possível e existente, né? Que a tecnologia permite, e longevidade, né? Que é o tempo que essa impressão pode durar, tá? Então, quando vocês entrarem aqui no ateliê, vocês vão ver que, de fato, as paredes são todas cinza. É um cinza específico, é um cinza chamado GN8, né, de Munsell, que é um cinza que não interfere na percepção da gente. Porque se a gente tivesse uma parede colorida, essa percepção da gente estaria afetada. Através da reflexão da luz. Isso. Mesma coisa as lâmpadas. Também a gente usa lâmpadas que são neutras, né? A gente tem os monitores que são calibrados periodicamente. A gente cria perfil de cor para a impressora. O que é criar perfil? Grosseiramente falando, a gente está calibrando, a gente está vendo qual é o alcance que cada impressora tem em cada papel. E com isso a gente consegue simular as impressões antes, lá no próprio monitor, a gente consegue ver qual é o alcance de cores, qual é a variação, o gamute que aquele papel vai ter. Então, lógico, existe perfis que a gente chama de perfil enlatado, que você vai achar na internet e vai dizer que para esse modelo de impressora é esse perfil. Só que o que acontece? Na verdade, é muito sutil, mas em cada impressora tem uma característica própria. É que nem você vai numa loja de televisores, que tem vários televisores da mesma marca, às vezes, e cada um é mais claro, um é mais escuro, um é mais amarelo, outro é mais verde. Então, como a latitude da calibração desses equipamentos é aceitável, tem uma tolerância maior do que o que a gente aceita aqui, a gente precisa obrigatoriamente criar perfil para cada papel e para cada impressora. Fora isso, a gente só usa papéis aqui de belas artes, que são papéis que são próprios para ter essa longevidade toda. Os pigmentos das impressoras são pigmentos minerais. Manuseio, que nem falei, da luva, né, é importante para não deixar nenhum oleosidade, nada da mão, né? Não é só a marca da digital, mas são coisas que você não enxerga agora, mas daqui a alguns anos essa oleosidade pode amarelar, fazer uma mancha, alguma coisa no papel. Embalagens neutras. E mais recentemente a gente começou a oferecer também alguns serviços de montagens e molduras. Mas por isso, porque as pessoas tinham dificuldade de encontrar um lugar que tivesse um controle, né, que seguisse um cuidado, né, então assim, às vezes com um problema daqui. Porque não adianta você imprimir com todo esse processo e o cara vai lá com a mão gordurosa e enfia o dedo em cima. Então assim, é o que eu estava falando, assim, a impressão ela pode durar muitos anos, também pode não durar tantos anos se não for, assim, é do cuidado que vai ser dado, e um desses cuidados de fato é a maneira como ela vai ser exposta, o lugar onde ela vai ser exposta. Então, do momento da entrega para trás, a gente seguiu todas as etapas
que existem para garantir a maior longevidade possível. E a gente falando de modelo de negócio, como é que tu enxerga, né, tipo, eu costumo brincar que é uma nova revolução que a gente está vivendo na fotografia, né, uma mudança de novas tecnologias, tudo isso muita gente tem se negado a aceitar, né, o smartphone como uma ferramenta de imagem, muita gente tipo, a duvida das inteligências artificiais. Como é que hoje a gente consegue tipo, falar para um público que tem um smartphone e chegar a imprimir com uma qualidade, né, dentro desses perfis e tal? Porque muita gente acha que também não é possível fazer uma impressão a partir do smartphone. Aí se tu pudesse também esclarecer um pouquinho disso. Sim. Porque também tem muita gente que fotografa de qualquer jeito com o melhor celular e tipo, não vai conseguir fazer. Né? Exato. Então, eu acho que são ferramentas. A gente consegue fazer coisas com fotografia de celular com muita qualidade, que é impressionante. Na verdade, hoje o que a gente consegue fazer, fotos com mais de 1 metro, 1,20 metro, 1,5 metro, vindos de um celular. Lógico que isso depende muito de fatores como uma boa iluminação, o modelo do aparelho, né? Lógico que quem tem algum domínio sempre vai conseguir extrair muito mais do que quem não tem. Uma L Shaper, né? Uma L Shaper que faz um trabalho maravilhoso. Então o que acontece? É possível fotografar muito bem com o iPhone, né? E as pessoas, assim, isso também cria porque a fotografia digital veio, assim como na época do filme veio a fotografia digital, as pessoas acharam que, banalizou, as pessoas precisaram aprender a fotografia e aprender coisas novas que a gente não usava lá atrás, né? A câmera agora está filmando. Exatamente. Né? A gente teve que aprender a lidar com isso e tirar proveito disso, né? O celular é a mesma coisa. Então, assim, as pessoas que falam, o celular não é bom, é ótimo, porque quem não tem tanto conhecimento técnico de uma câmera vai conseguir fazer uma foto muito melhor com o celular do que com a câmera, porque ela já sai ali meio que pronta, já revelada. Né? Duvido você fazer uma foto com a câmera e com o celular e olhar as duas na mesma hora no display. Provavelmente a foto do celular vai estar muito mais bonita. Você vai gostar muito mais. Ela vai estar muito mais pronta, porque a inteligência artificial, o software vai estar ali para poder já entregar alguma coisa pronta que a pessoa não vai mexer tanto. Já o fotógrafo entende que ali ele tem uma série de possibilidades, né? E aí entra a intenção do fotógrafo para de fato revelar. Né? A gente saiu do quarto escuro, do Darkroom, né? para o Lightroom, que é o programa, né? Você está revelando as fotos ali na luz acesa, né? Com o monitor. Então, assim, por isso que é importante, quem quer se aprofundar e tirar o máximo de uma boa câmera DSLR, mirrorless, enfim, qualquer câmera digital ou até mesmo um filme, de passar por um curso de fotografia, porque você vai entender sobre ótica, vai aprender sobre a parte química que existia, mas como é que isso virou hoje, né, na digital. Então é importantíssimo você saber aonde você pode chegar com aquela câmera. Né? Você estava falando do ensaio do Entre Meios, é um ensaio que é feito todo com fotografia digital, mas a gente usa muito dos conceitos do laboratório analógico, do processo de máscaras. Então a gente precisou fazer isso, a gente precisou resgatar o que o Daguerre fazia com as pessoas sentadinhas em posições que conseguissem ficar numa longa exposição. Então, assim, quanto mais conhecimento, melhor você vai conseguir trabalhar a fotografia e mais bagagem você vai ter para construir o que você imaginar. Porque acho que a fotografia é isso, é você ter a intenção. Né? Acho que é o que difere um fotógrafo que... eu não gosto de chamar de fotógrafo profissional, mas um fotógrafo que, mais dedicado, de fato é a intenção. O cara sabe onde ele quer chegar e ele sabe como chegar ali. Tu falou aí no trabalho do Entre Meios, né? Para quem não conhece, o Bettini fez um trabalho em parceria com o Lia, né? Que ele é uma síntese que eu acho que é a coisa mais impressionante que a gente viu sobre um aspecto, né, da nossa cultura local do pertencimento, dessa coisa de ser nordestino. E diferente de todo mundo, eles fizeram uma poética, né, que é noturna, através das imagens do sertão. E eu queria que tu falasse um pouquinho do desafio de imprimir essas imagens, porque muita gente não imagina isso, né? Se imprimir imagens, que tecnicamente a gente tem um controle total de luz, mas aí vocês têm uma mescla, né, tipo da iluminação artificial com a iluminação natural, com a pessoa ali, e como foi esse desafio de reproduzir tudo que vocês capturaram, né, para a impressão, que virou essa exposição. O Bettini está com a exposição do Cais do Sertão, fica até quando? 28 de fevereiro. Pronto, quem puder, corra lá e aprecie, que é maravilhoso o trabalho, mas traz um pouquinho dessa experiência do desafio do ateliê reproduzir tudo isso. Então, na verdade, a gente já, desde a concepção de vamos fazer um trabalho sobre o sertão e fotografar à noite, a gente já sabia que o objetivo desse trabalho era imprimir.
né? Uma das coisas que a gente tinha certeza que a gente ia imprimir esse trabalho. Então a gente não queria uma limitação de, porque o ISO está muito alto, a gente não consegue ampliar, a gente não queria esse tipo de restrição. Então assim, depois quem não entender muito essa parte depois... Mas assim, a gente tem uma balança entre tempo de exposição, entre a abertura do diafragma da câmera, né, do obturador da câmera e o ISO. Então o que a gente fez? A gente não queria trabalhar com ISO muito alto porque era um limitador para ampliação. Então a gente também não tinha como, a gente tinha um limite também de quanto da luminosidade que aquela lente da objetiva tinha. Então restava a gente trabalhar com o outro pé desse tripé, que era a velocidade. Então a gente baixou a velocidade muito para conseguir fazer uma captura de luz que tornasse as imagens visíveis, né, na noite do sertão, só com luz da lua e da estrela, e às vezes um candeeiro, alguma coisa assim, e mesmo assim conseguisse uma grande ampliação. Então são fotos que a gente fez com ISO 100, ISO 200, né? Mas mesmo assim, só que para isso a gente precisou fazer 20 minutos, meia hora, uma hora e meia de exposição para conseguir compensar. Então não era um clique rapidinho, era um clique bem longo. E a impressão foi complexa? Como é que se deu isso? Então, como teve esse cuidado todo, e uma das regras, a gente estabeleceu algumas regras, né? Uma delas que a gente não faria pós-produção, a gente não ia fazer fusão de imagem, stacking, nada. Então, para conseguir esse equilíbrio das luzes na fotografia, a gente fazia tempos de exposições durante a captura. Muitas vezes criando máscaras, cobrindo uma parte da objetiva, protegendo uma área com mais luz, deixando a outra com menos luz por mais tempo. Então, em cada foto a gente ia... Às vezes a gente começava a foto, cobria a câmera, ia lá, apagava o candeeiro, tirava de novo. Então, foi a coisa empírica do laboratório, né? Não sei mascarar, só que na captura. Só que na captura. Isso porque é isso, no laboratório você não tem como parar, né? Começou o processo ali, você tem que ir criando máscaras. Ou então, tapar de vez, mas um pouco foi o que a gente fez na frente da câmera. Isso remete um pouco ao início da nossa conversa, né? Que a gente falou a diferença que é a impressão e a fotografia fine art. Eu acredito que o fine art está muito mais ligado ao conceito do fotógrafo em si, o seu processo criativo, né? Sim. Do que propriamente, tipo, você fotografar, sei lá, a janela da sua casa e imprimir na mais alta qualidade e achar que isso é arte. Exato, porque assim, é o que a gente fala aqui, a gente imprime, todo o trabalho que a gente imprime aqui, a gente imprime como uma obra de arte. Porque os cuidados fine art são seguidos independente do que a gente está fazendo aqui. Agora, é claro, a gente imprime às vezes uma foto que é para um porta-retrato, a pessoa não tem uma intenção de fotografia fine art. Então, tudo que a gente imprime aqui é fine art, mas nem toda a fotografia que a gente imprime aqui é uma fotografia fine art. E não é um julgamento, a gente não está aqui julgando. Mas é isso, porque não há necessidade. Tem gente que quer uma fotografia, às vezes, a gente está fazendo uma reprodução aqui de um trabalho, de uma foto da avó, de uma moça que já faleceu. Então ela quer essa foto preservada por mais tempo, não sei o quê. Então foi uma foto que foi feita em algum momento sem nenhuma intenção artística, não vai para um museu, não vai para uma galeria, não vai ser comercializada. Mas ela precisa do conceito da impressão fine art para que ela dure muitos anos, porque a intenção é essa, é preservação. E aí, para a gente chegando aos finalmente, eu queria que tu falasse sobre o ateliê, está aberto para todo mundo, como é que funciona, horário, as redes sociais a gente vai estar colocando aqui embaixo para todo mundo estar acompanhando. Como é, né? Porque muita gente acha que tipo, será que é caro, será que não é, será que tipo, eles imprimem o meu material? Fala um pouquinho disso aí para a galera. Pronto, o ateliê, na verdade, como eu falei, nasceu para ser um espaço para as pessoas que amam fotografia, amam arte. Hoje a gente faz não só fotografia, mas reprodução, isso aqui é uma reprodução do Pons, né, do Alexandre Pons. Então, todo mundo que tem interesse por esse assunto, ou tem um trabalho que queira preservar, né, tem uma frase que a gente adora muito, que diz que se tem uma fotografia com as quais você se importa, imprima, né, porque é uma maneira de preservar. Então, pode vir, às vezes é fotografia mesmo do celular, é fotografia, um monóculo que tem uma fotinha, a gente fez outro dia uma fotinha no monóculo que era o único registro que tinha do pai. Né? Então, assim, tem esse valor afetivo. Então, é um espaço que a gente recebe as pessoas, vocês podem entrar em contato, marcar com a gente um horário, ouvir também, né? Fica aqui na Rua da Moeda, no bairro do Recife Antigo. A gente funciona de segunda a sexta, das 9 às 18. Tem as redes sociais, o Instagram, que é @ateliê de impressão. E tem também o WhatsApp, que depois ele coloca aqui, que eu até hoje não decorei o telefone, mudou faz pouco tempo, não consigo decorar. Mas assim, pode entrar em contato com a gente não tem tamanho mínimo, tamanho máximo, a gente imprime desde A4 até fotografias com 2, 3, 4 metros de tamanho que é permitido fazer
na boca de impressão da gente, que no caso é 1,5 m, né? Por 3, 4, 5 tamanho que precisar. E para a gente encerrar, né, esse bate-papo aí que está muito bacana, mas a gente sabe que tem tempo tudo. Se tu pudesse trazer uma reflexão sobre essa questão, tempo e imagem, como é que tu deixaria uma mensagem aí para quem está assistindo? Difícil. Tempo é difícil. Mas eu acho que é isso, assim, tipo, a gente tem, hoje a nossa história é muito imagética, né? A gente, desde o princípio dos homens ancestrais, eles usam a imagem como uma referência, e é o que a gente tem, na verdade, das histórias, né? Você tem uma pintura rupestre ali, que foi feita com pigmento mineral, e está aí até hoje, então faz parte da nossa história, acho que a gente contar a história com imagens, né? Então, é isso, assim, acho que se tem coisas que são importantes, a gente acaba, é inerente a gente querer registrar, né? A gente anda com a foto dos filhos, do pet, né, no bolso, a gente anda a gente tira foto nas férias, nos lugares que a gente gosta, que a gente tem prazer. Então a gente tem essa coisa de registrar sempre coisas que são importantes. Então, porque a gente quer, com o tempo, né, que isso esteja sempre presente. Eu tenho uma música dos Paralamas que eu gosto muito, que ele fala assim, que ele diz assim que ele prefere amar que o tempo não muda, porque para quem que ele ama não mude nunca, né? Então ele quer também, ele quer gostar, né, enfim, do que o tempo não leva, para que o tempo só leve o que ele não gosta. Então é um pouco isso, a gente tem essa coisa de querer registrar e ter memórias de coisas importantes, e a fotografia está aí para ajudar nisso. Então é isso, galera, assim, é importante a gente fazer essa reflexão, justamente esse questionamento que eu lancei, né, é muito isso, não adianta a gente ter milhões de fotografias guardadas em um celular que ele vai embora, a gente perde toda essa memória, a gente perde toda essa afetividade. Então imprimam suas fotografias, venham conhecer esse lugar que é muito bacana, não é porque é meu amigo, não é porque nada disso, mas Bettino é um cara super aberto, é um cara super acessível, é uma pessoa que educa todo mundo que chega aqui, ensina. Então vale muito a pena vir aqui conhecer o ateliê, meu irmão. Queria muito agradecer mais uma vez a oportunidade. Eu agradeço, cara. Sempre um prazer. Tamo junto. E para você aí que ficou no final, até o final do vídeo, né? Tipo, deixa aquele like aí, acompanha e diz aí pra gente quem vocês gostariam que a gente também trouxesse aqui pro canal. Valeu, um forte abraço e até nosso próximo vídeo.